Em 2018, o Los Angeles Rams tinha um dos melhores ataques da história da liga. Capitaneados por Sean McVay e com Jared Goff tendo uma atuação incrível semana após semana, o time tinha média de 34,9 pontos por partida, incluindo, claro, o famoso Monday Night Football contra o Kansas City Chiefs, que terminou 54-51. Só que ao chegar no Super Bowl, os Rams anotaram apenas 3 pontos, uma das piores atuações já vistas de um quarterback na final. Vem que eu te conto como que isso aconteceu. O Sean McVay assumiu Los Angeles Rams em 2017, e a gente tem que lembrar que o Jared Goff foi a primeira escolha geral do draft de 2016. Naquele ano, Jeff Fisher era o head coach dos Rams, mas foi uma coisa meio bizarra aquela temporada. O Jeff Fisher é um treinador que ele ficou muito conhecido por suas equipes constantemente, na era dos 16 jogos, terminarem 7-9. Os Rams eram um time muito medíocre. Não era um time horroroso, mas era um time que também não conseguia competir por praticamente nada. E aí, o Jeff Fisher tem um ano de 2016 muito ruim e o Sean McVay ele é contratado em 2017. O McVay, ele é da árvore de treinadores, da famosa árvore de treinadores do Washington Commanders, lá de 2013, e aí ele chega nos Rams como o treinador mais jovem da NFL. E o que o McVay faz é tornar o Goff um quarterback extremamente eficiente. Em 2017, o time muda água pro vinho, o time vira extremamente competitivo, o time já tem um dos melhores ataques em toda a liga, só que o time ainda engasga na pós-temporada, perde o wildcard para Atlanta Falcons, que no ano anterior tinha sido campeão, e então fica uma dúvida do que o Jared Goff realmente é, se ele estava numa progressão muito completa ou se ele tinha sido apenas resultado do sistema ofensivo do Sean McVay. O começo de temporada dos Rams em 2018 foi muito forte. O time venceu as suas 8 primeiras partidas. O time tinha trocado pelo Brandon Cooks com o New England Patriots, isso vai ser bem importante ao longo da temporada. Mas mais do que isso, os Rams estavam muito fortes naquela famosa estratégia deles de não quero saber de escolhas de draft. Quero super estrelas e vou trocar basicamente todas elas para poder ter um elenco sempre muito forte. E aí, nas primeiras 7 partidas, os Rams anotam pelo menos 30 pontos em 6 delas. Na primeira derrota, que é pro New Orleans Saints, que depois a gente sabe que vai ter um papel importante na final de conferência, os Rams também anotam mais de 30 pontos. Eles anotam 35, mas levam 45. A defesa dos Rams não vira necessariamente uma questão ao longo da temporada. Não é, claro, o grupo mais forte do time, mas o ataque é o que chamava a atenção. E aí o Jared Goff, ele estava cada vez mais claro de que era um produto do sistema do Sean McVay. Ele não estava funcionando muito bem como quarterback. Naturalmente ele tinha bons números, o sistema do Sean McVay era muito bom, era muito produtivo e muito eficiente, mas o Jared Goff, individualmente, nos momentos em que ele precisava resolver a coisa, não estava dando muito certo até aquele momento. Em 2017, os Rams terminaram 11-5 e venceram a divisão. Caíram no wildcard, ok, mas era considerada uma temporada muito positiva porque o time estava mais de uma década sem se classificar para os playoffs e, principalmente, mais de uma década sem ter uma temporada positiva. Nesse meio tempo, vale lembrar, os Rams tiveram Sam Bradford, que foi escolhido com a primeira escolha geral, e não deu certo para a equipe. O time chegou, inclusive, a trocar ele pelo Nick Foles, que foi o quarterback a partir de 2015, e também não deu certo. Em 2018, a régua já era diferente. Você já esperava que os Rams fossem um super time. E o time termina 13-3, vence novamente a divisão e vai para os playoffs. Mas eu queria falar um pouquinho de uma dessas derrotas específicas, porque ela vai ser muito importante para o restante do ano dos Rams. Na semana 14 daquela temporada, os Rams foram enfrentar o Chicago Bears no Sunday Night Football. Lembra que agora há pouquinho eu falei que os Rams estavam anotando 34,9 pontos de média por partida? Então, aquela partida entre o Chicago Bears e os Los Angeles Rams terminou 15-6 para os Bears. Os Bears eram um bom time naquele ano, tá? Isso não pode negar. Realmente o quarterback era do Mitchell Trubisky, mas eles terminaram 12-4, tinham uma excelente defesa naquele ano e perderam o wildcard para o Philadelphia Eagles também, mas isso aí é detalhe. Só que naquela partida, o Vic Fangio teve um plano de jogo fantástico para parar o ataque do Sean McVay. Ele entendia que basicamente a efetividade dos Rams estava em duas coisas. Primeiro, as corridas em outside zone e, mais importante ainda, o play action nas primeiras descidas. E o Vic Fangio basicamente fez o simples para parar com tudo isso. O Vic Fangio lotou a linha defensiva. A gente sempre fala, por exemplo, de ter 3 jogadores nas defesas com base 3-4, 4 jogadores nas defesas com base 4-3, mas o Vic Fangio em praticamente todos os snaps daquela partida colocou 6 jogadores, porque era para parar isso. E é uma ajuste tático de certa forma muito simples. Você pode colocar seus 2 linebackers, você pode aproximar esses jogadores, e aí você deixa o Jared Goff se virar. Só que o Jared Goff não sabia se virar naquele momento. E quando você começa a derrotar o sistema do Sean McVay, você consegue a chave para isso. E aí os Rams, na semana seguinte, eles perdem novamente para o Philadelphia Eagles. O Philadelphia Eagles que estava completamente baleado, sem o Carson Wentz dali até o restante da temporada. Na semana 16, eles ganham anotando mais de 30 pontos. Na semana 17, ganham anotando mais de 40 pontos.
No Divisional Round, eles ganham do Dallas Cowboys anotando exatamente 30 pontos. E aí, na final de conferência, eles voltam a enfrentar o New Orleans Saints, pra quem eles perderam na temporada regular. E aí, eles vencem no jogo questionável. Roubado. Assalto. Enfim, nesse jogo eles anotam 26 pontos. E o Saints tinha uma defesa muito boa também naquele ano. O jogo é o jogo da famosa interferência de passe não marcada. Mas os Saints estavam no Super Bowl. E eles enfrentar quem? Papai Bill Belichick. Enfrentar o New England Patriots no Super Bowl é uma tarefa complicada, né? Principalmente na época de Tom Brady e Bill Belichick. E em 2018, os Patriots não eram tão fortes assim. Isso tem que ser dito. O time terminou 11-5. Teve derrotas, esse time foi completamente dominado, como o jogo contra o Tennessee Titans. Teve derrotas malucas, como o famoso Miami Miracle, pro Miami Dolphins. Mas o time chegou lá, e o time ainda conseguiu a folga. E essa folga foi muito importante. Tom Brady já estava nos seus 40 anos ali. Então você tem uma semana de descanso a mais pro braço de um quarterback veterano, ótimo. Apesar de não ser um super time na teoria, na prática, era o New England Patriots, Bill Belichick e Tom Brady. Eles enfrentaram os Los Angeles Chargers e o placar foi 41-28, parece muito mais perto do que realmente foi o jogo. E aí, na final de conferência, esse jogo da AFC foi o segundo do dia. O primeiro tinha sido Rams e Saints. Tinha uma certa expectativa do Kansas City Chiefs vencer aquela partida, porque aí a gente teria a revanche entre Jared Goff e Patrick Mahomes. Lembrando, 54-51 na temporada regular. Só que o Bill Belichick não estava muito interessado. E aí virou um super tiroteio na casa do Kansas City Chiefs. Os Patriots ganharam. E aí o Bill Belichick ficou 2 semanas inteiras podendo estudar os Los Angeles Rams. Tem uma história que as pessoas não sabem, no geral, que é o Belichick, quando ele era coordenador defensivo do New York Giants, do primeiro dos 4 Super Bowls consecutivos que o Buffalo Bills ganhou, o Belichick criou um plano de jogo tão eficiente, tão bom, que esse plano de jogo hoje está no Hall da Fama. Então o Belichick é um gênio defensivo. A gente sabe de tudo que ele fez como head coach, tudo que ele conquistou e tudo que ele ganhou, mas defensivamente ele é um gênio. E ele teve 2 semanas para estudar como parece esse ataque do Sean McVay. Agora, lembra que eu falei do Vic Fangio ali? Lembra que eu falei dos 6 pontos? Então, não tem muito sentido em um time que anota 30 pontos semana sim, aí na outra anota 40, aí na outra anota 552, desse time anotar só 6 pontos. E foi exatamente esse jogo que o Belichick foi ver. E aí, quando chega no Super Bowl, ele muda basicamente toda a defesa do New England Patriots, de modo que pudesse replicar o que deu certo contra os Rams. Ele não estava interessado em fazer o que os Patriots faziam de melhor. Ele estava interessado em neutralizar os Rams. E deu certo, porque taticamente o que o Belichick fez? O mesmo foco para tirar o ataque dos Rams. Então, era dotar a linha de scrimmage, era basicamente acabar com a outside zone nas corridas, não deixar o Todd Gurley correr, e principalmente tirar o play action de Jared Goff, que era a grande base ofensiva dos Rams na época. Pra você ter uma ideia, até aquela partida, naquela temporada, os Patriots tinham usado 62% de cobertura mano a mano. No Super Bowl, eles usaram 61% de cobertura em zona. Então assim, o Belichick não estava nem aí pro que dava certo pro time dele. Ele sabia que ele não podia competir ofensivamente. Claro, pô, Tom Brady, Rob Gronkowski e tudo mais, mas ele sabia, ia ser besteira, ia ser burrice tentar fazer isso. Então ele tentou neutralizar o Los Angeles Rams. De início deu muito certo. Só que o principal, pra mim, é o seguinte: o Belichick, pra mim, é inclusive o melhor técnico da história por conta dessas coisas que ele percebe que quase ninguém percebia na época. Faltando 15 segundos no relógio, a comunicação entre o treinador na sideline e o quarterback em campo ela tem que ser cortada. O que os Patriots faziam? O McVay estava toda hora narrando a defesa dos Patriots. Então, quando dava 15 segundos, os Patriots mudavam tudo. Basicamente, alinhavam de uma forma e passou 15 segundos, os Patriots simplesmente estavam completamente diferentes em campo. Então, o Jared Goff não tinha o treinador dele para saber quem ia chegar na blitz, não tinha treinador para saber quem ia recuar, nada disso ele conseguia descobrir sozinho. E o Goff foi horroroso naquela partida. O Goff sucumbiu mentalmente, teve um jogo terrível, individualmente falando, e um time que estava anotando 34,9 pontos ao longo de toda a temporada de média, terminou aquela partida anotando apenas 3. O England Patriots anotou 13, não teve um grande jogo ofensivo, mas saiu com a vitória, sexto anel do Bill Belichick, sexto anel do Tom Brady, e foi campeão. E em 2019, pós-Super Bowl, todos os times entendem que a chave para você parar Sean McVay e Jared Goff juntos é basicamente parar com o play action. E eles despencam em eficiência ofensiva. Os Rams até voltam para os playoffs em outros anos, só que o McVay decide que
pô, não dá. Não é com o Jared Goff que ele vai ser campeão. E aí, de novo, tem a famosa troca que todo mundo sai ganhando. O Jared Goff vai pro Detroit Lions, o Sean McVay consegue o Matthew Stafford e é campeão em 2021. E o Goff, claro, hoje liderou os Lions até a final de conferência e hoje mesmo renovou esse contrato, tem uma extensão contratual gigante de 53 milhões. Rapaziada, se gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Se não gostou também, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário positivo para deixar a gente feliz. E de verdade, continue acompanhando o canal, tá sendo bem legal a resposta. A gente tá ficando bastante feliz aqui no Pro Football. Então, um grande beijo para vocês e até mais.